Ação direta de inconstitucionalidade 3.045, de que é relator o ministro Celso de Mello. Estamos sem quórum, hein, Celso? Não tem quórum. 3. Faltando. Chegou o quórum. 3. Ação direta de inconstitucionalidade 3.045, relator ministro Celso de Mello. Na última assentada, foi renovado o pedido de vista do senhor ministro Gilmar Mendes. Com a palavra, o ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, trata-se de ação direta na qual o Partido Democrático Trabalhista objetiva a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 59, caput, parágrafo único do Código Civil, de forma a excluir do âmbito de incidência do citado dispositivo as entidades dirigentes desportivas e associações desportivas, em face do disposto no artigo 217.1 da Constituição. Trago ao exame deste pleno a presente questão de ordem em vista da solicitação objeto da petição X, a mim encaminhada pelo eminente relator, ministro Celso de Mello. O pedido refere-se à alteração do artigo 59, promovida pela Lei 11.127, de 28/6/2005, publicada no Diário Oficial de 29/6/2005, qual retirou da competência privativa da Assembleia Geral das Associações a eleição dos administradores e a aprovação das contas, bem como deixou para os respectivos estatutos a definição do quórum necessário para destituir os administradores e alterar o estatuto, que era matéria objeto da polêmica, né, naquele caso. Nós todos nos lembramos do brilhante voto do ministro Celso de Mello. Considerada substancial a alteração, ensejaria, segundo o requerente, a perda do objeto da ação e a consequente decisão pela sua prejudicialidade. Esta é a questão que submeto ao plenário, como eu voto no sentido de ser julgada prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade. Eu passo a palavra ao relator. Senhora presidente, o Partido Democrático Trabalhista, por seu ilustre procurador, ingressou nos autos com um pedido de reconhecimento da prejudicialidade da apresentação direta, considerada a substancial alteração introduzida agora em junho de 2005 no artigo 59 do Código Civil. Tal como salientou o eminente ministro Gilmar Mendes, essa situação efetivamente ocorre em ordem a permitir que, a partir desse fato superveniente, seja considerada realmente prejudicada a apresentação direta na linha da jurisprudência dessa Corte. Eu indago aos eminentes... 59. Indago aos eminentes colegas se há divergência. O tribunal, então, por unanimidade, declarou o prejuízo da ação direta nos termos do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, acatado pelo eminente relator. Não. O ministro Carlos Veloso tem uma pergunta para ele. É um RE. É uma coisa... Tem uma extradição, mas... O Veloso quer jogar uma coisa de 5 minutos. Nossa, uma opção. Depois logo em seguida. 5 minutos? É? 5 minutos? Não é longo, não. Acho que o RE 416-601. Sendo relator o ministro Carlos Veloso, chama a julgamento o recurso extraordinário 416-601, recorrente à Associação Gaúcha de Empresas Florestais, AGFlor, recorrido o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Você só vai ver aqui. Senhora presidente, o acordo recorrido em mandado de segurança proferido pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região está, assim, emendado. O fato gerador da taxa está diretamente vinculado à prestação do serviço público e o sujeito passivo é quem o utiliza ou quem o tem à sua disposição. A taxa TCFA, na forma da Lei 10.165 de 2000, tem por fato gerador o serviço prestado de exercício de poder de polícia, consistente no controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e fiscalizadoras de recursos naturais, artigo 17b, e por sujeito passivo quem exerce as atividades constantes em seu anexo 8º, artigo 17c. O cálculo do valor da nova taxa será efetuado a partir do critério variado em função da potencialidade poluidora da atividade exercida pelo contribuinte, não de sua receita bruta, anexo 9º,
inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Constitucionalidade e legalidade da exação, que se encontra em harmonia, etc., etc. Daí o RE, interposto pela Associação Gaúcha de Empresas Florestais, fundado no artigo 102.3, letra A da Constituição Federal, sustentando em síntese ofensa ao artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal, dado que, nos termos da Lei 6.938, a responsabilidade pelo controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais é dos órgãos e entidades estaduais, membros do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SIS-NAMA, cabendo ao IBAMA apenas atuação supletiva. Ademais, a Lei 6938, que criou o mencionado Sistema Nacional do Meio Ambiente, foi recebida pela Constituição com caráter de lei complementar, sendo certo que a discutida Lei 10.165 não poderia alterar o SIS-NAMA. Contrariedade ao artigo 145.2 da Constituição Federal, visto que só o exercício efetivo do poder de polícia legitima a cobrança de taxas. A Lei 10.165 de 2000 atribuiu ao IBAMA poder de fiscalização geral em benefício de toda a comunidade e tendo como objeto o meio ambiente como um todo, o que impossibilita a vinculação do poder de polícia exercido com o contribuinte da TFCA, restando a ser evidenciada a intenção de mascarar a criação de imposto, a despeito do nome atribuído ao tributo discutido nestes autos, sendo ainda certo que esta Corte se manifestou em hipótese semelhante na ADIM 1942, medida cautelar do Pará. Violação dos artigos 167.4 e 154.1 da Constituição Federal, uma vez que a taxa, caracterizando como imposto, não poderia ter sua receita vinculada ao IBAMA. Ocorrência de dupla tributação, a das taxas de licenciamento cobradas pelo IBAMA e pelos órgãos estaduais pertencentes ao sistema, de acordo com a competência de cada um, e a TFCA, a taxa, paga pelo simples fato da empresa realizar uma atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais. Sendo certo que os mencionados tributos têm a mesma origem, a saber, o poder de polícia consubstanciado no poder do Estado de fiscalizar e controlar as atividades relacionadas ao meio ambiente. Ademais, o Supremo Tribunal de Julgamento da ADIM 2178 entendeu que o pagamento pelo licenciamento de diversas atividades é incompatível com uma outra taxa que tem os fatos geradores coincidentes. Admitido o recurso subir os autos, parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência? Meu voto. O acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu pela constitucionalidade da taxa de controle e fiscalização ambiental, TFCA, do IBAMA, instituída pela Lei 10.165 de 2000 para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. O acordo da lava do ilustre juiz Mário César Ribeiro está assim emendado. Então, eu transcrevo a emenda e digo, daí este RE, com fundamento no artigo 102.3A, conforme vimos do relatório. Esclareça-se, primeiro que tudo, que as questões constitucionais inscritas no artigo 23, parágrafo único, 167.4 e 154.1 da Constituição Federal não foram prequestionadas, é dizer, não foram objeto de debate nem decididas pela Corte, pelo Tribunal Aquó. Incidem, portanto, no ponto as súmulas 282 e 356. Também a questão posta no RE sob o título de dupla tributação, envolvendo taxas estaduais, não foi prequestionada. Incidem também no ponto as súmulas 282 e 356. Examinemos o recurso. O acordo contém resenha do termo, do tema, assim, 329, 331. O resumo está bem feito. Diz assim. A Lei 6938 de 81, ao traçar diretrizes sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, criou a taxa de fiscalização ambiental, TFA. Assim dispõe em seus artigos 17A, caput, 17B, parágrafos 1º e 2º, 17C, parágrafo 1º, 2º e 3º, 17D, caput, 17G, caput, com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.660. Então, 17A.
São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Artigo 17b, criada a taxa de fiscalização ambiental TFA. 2, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. Então, ele vem e transcreve o sistema da lei instituído, o sistema da taxa instituído pela lei. E diz assim: decorria, pois, o fato gerador da então cognominada TFA, em face dos termos do aludido artigo 17b, inciso 2 de parágrafos 1º e 2º da Lei 6938 de 81, das atividades potencialmente poluidoras, e ou extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente e produtos e subprodutos da fauna e flora, ou seja, da atividade explorada pelo contribuinte, não, portanto, de serviço prestado ou disponibilizado ao contribuinte pelo ente público no exercício do poder de polícia. Ademais, no tocante aos sujeitos passivos, não continha a referida lei a necessária enumeração das atividades potencialmente poluidoras ou inutilizadoras de recursos ambientais, o impedia identificá-los, limitando-se quanto à taxação a determinar um valor de R$ 3.000. Omitia-se também em relação às alíquotas e o critério a ser utilizado para cálculo do valor devido. Com base nesses fundamentos, é que o excelso pretório, por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2178, medida cautelar, que tem por relator o eminente ministro Ilmar Galvão, deferiu a cautelar, suspendendo a eficácia dos artigos 17b, 17c, 17d, 17f, 17, inciso 1, 17i, 17j da Lei 6938 de 81, introduzidos pelo artigo 8º da Lei 9.960 de 2000, tendo respectivo acordo a seguinte emenda. Então, transcreve a emenda que dá pela suspensão desses dispositivos. E o acordo continua. Foi editada, então, posteriormente, a Lei 10.165, de 17 de dezembro de 2000, que, dando nova redação àqueles artigos da Lei 6938 de 81, retranscritos, expungiu os vícios de inconstitucionalidade apontados pelo coleno do Supremo Tribunal Federal. Então, digo eu, a edição da Lei 10.165, 17 de dezembro de 2000, ora sob exame, que alterou a redação dos artigos 17b, 17c, 17d, 17f, 17g, 17h e 17i da Lei 693881, introduzidos pela Lei 9.960 de 2000 e impugnados na ADIM 2178, levou o Supremo Tribunal a julgar prejudicada a mencionada ADIM 2178, decisão de 14 de fevereiro de 2001, publicada no DJ de 21 de 2 de 2001. Discorrendo a respeito da nova lei, Lei 10.165, que veio justamente após a decisão do Supremo, esclarece o acordo que esta, conforme foi dito, teria expungido as inconstitucionalidades apontadas pelo coleno do Supremo Tribunal Federal na citada ADIM 2178. Acrescenta, então, o acórdão. Se não vejamos, então ele vem e transcreve os novos artigos, e comparando com aqueles anteriores que o Supremo suspendeu, e diz: assim sendo, em face do disposto, no epigrafado texto, artigo 17b, o fato gerador da TCFA, da taxa, é o serviço prestado de exercício de poder de polícia, consistente no controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Quanto ao sujeito passivo, é todo aquele que exerça as atividades constantes do anexo 8º da lei em comento. No aludido anexo 8º estão explicitados todas as empresas que exploram atividades consideradas potencialmente poluidoras. Finalmente, com relação à crítica de ausência de definição de alíquota ou valor fixo da exação na forma da indigitada Lei 6938, que dispensava o mesmo tratamento tributário a contribuintes de expressão econômica diversas, infringindo em consequência o princípio da isonomia, isso não mais ocorre na nova redação da Lei número 10.165,
visto que as pessoas jurídicas deverão pagar maior ou menor taxa em função da potencialidade poluidora da atividade que exercem a partir de critério variado e não em função de sua receita bruta, conforme especificado no anexo 11. O eminente relator da ADIM 2178, ministro Irmar Galvão, asseverou no seu voto o tributo de que trata a Lei 9.960, a lei antiga. Ora examinada, a taxa de fiscalização ambiental, TFA, não passa pelo crivo da Constituição Federal, o que revela exame perfunctório do respectivo texto, próprio desta fase de julgamento de medida cautelar. A começar pelo fato gerador, definindo expressamente no parágrafo 1º do artigo 17b, como exercício das atividades mencionadas no inciso 2 do artigo 17, da Lei 6.938/81, a saber, atividades potencialmente poluidoras e a extração. Eu transcrevo o voto do eminente relator nessa linha, Sua Excelência apontando as inconstitucionalidades da lei anterior. E trago a colação trecho também do voto do ministro Sepúlveda Pertence, proferido na época, assim, senhor presidente, acostumado à redação rombuda da maioria da nossa legislação, Relação o quê? tenderia Redação até Buda. a haver implícita nessa alusão a que o fato gerador seria o exercício de atividade lícita, mas poluidora ou potencialmente poluidora, que, por ser poluidora real ou potencialmente, a atividade provocava a fiscalização do Instituto, que tem essa finalidade, mas, a meu ver, por maior liberalidade que se queira ter, os dois outros argumentos são invencíveis. A indefinição dos contribuintes e, sobretudo, a taxação à forfé, uniforme, para todos os contribuintes, independentemente de seu vulto e, consequentemente, seu potencial poluidor. De forma que, nesse primeiro exame, não vejo como salvar a lei, etc. Digo eu, os defeitos apontados estariam na hipótese de incidência. Então, os defeitos apontados estariam na hipótese de incidência. Aspas. A atividade explorada pelo contribuinte, não o serviço prestado a este, ou posto à sua disposição pelo ente público no exercício do poder de polícia, como previsto no artigo 145.2 da Constituição Federal, fecho aspas. O vício residiria também no sujeito passivo. Ao cabo, não foram definidas as respectivas alíquotas ou critérios a ser utilizados para o cálculo do valor devido. E, finalmente, no que toca ao licenciamento, ao lado da taxa foi estabelecida uma tabela de preços públicos, cujos fatos geradores a um primeiro exame parecem coincidentes, sugerindo dupla exação. Assim posta a questão, vamos ao exame, talvez perfunctório. Perfunctório. Então não tem nada mais hoje. Então Vamos lá no fundo. Vamos ao caso. Se for perfunctório, vai embora. Primeiro que tudo, cumpre estabelecer a natureza jurídica da taxa. Quando o julgamento da ADIM 447-DF, RTJ 145.15, examinei a matéria em pormenor. Também transcrevo o voto para documentar, mas não vou submetê-los ao sacrifício de ouvi-los. E digo, as taxas, portanto, decorrem do poder de polícia do Estado ou são de serviço, resultante da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Constituição Federal, artigo 145.2. O poder de polícia está conceituado no artigo 78 do Código Tributário Nacional. No caso, tem-se uma taxa decorrente do poder de polícia exercido pelo IBAMA. Este assevera a Sacha Calmon Navarro Coelho, no parecer transcrito às folhas 374 e seguintes, forte na Lei 6938, artigo 10, parágrafo 1º a 4, ocupa-se de duas atividades. Duas atividades. O licenciamento das atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, atividade que realiza em caráter supletivo, quando os Estados não o fazem, artigo 10 caput. Concorrente com estes, artigo 10, parágrafo 2º, ou exclusivo para as atividades e obras com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, artigo 10, parágrafo 4º. A fiscalização destas mesmas atividades para verificar se desenvolvem nos termos em que autorizadas
o que faz em caráter supletivo quando os estados e municípios não a empreendem. Digo eu, a hipótese de incidência da taxa é a fiscalização de atividades poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, exercida pelo IBAMA, Lei 69.3881, artigo 17b, com a redação da Lei 10.165. Tem-se, pois, taxa que remunera o exercício do poder de polícia do Estado. Não há invocar o argumento no sentido de que a taxa decorrente do poder de polícia fica restrita aos contribuintes cujos estabelecimentos tivessem sido efetivamente visitados pela fiscalização. Por isso que, bem registra o professor Sacha Calmon, essa questão já foi resolvida pela negativa pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou assentada em diversos julgados a suficiência da manutenção pelo sujeito ativo de órgão de controle em funcionamento, conforme Interplures, recursos extraordinários 116.518 e 230.973. Andou bem a Suprema Corte brasileira, digo eu, em não aferrar-se ao método antiquado da vistoria porta a porta, Esse é um método antiquado, hoje está completamente superado, abrindo as portas do direito às inovações tecnológicas que caracterizam a nossa era. Destarte, os que exercem atividades de impacto ambiental, tipificadas essas atividades na lei, sujeitam-se à fiscalização do IBAMA, pelo que são contribuintes da taxa decorrente dessa fiscalização que consubstancia, vale repetir, o poder de polícia estatal. O artigo 17c estabelece o sujeito passivo do tributo, todo aquele que exerça as atividades constantes do anexo 8º desta lei. O citado anexo 8º lista as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, em número de 20, já que as atividades sob 21 e 22 foram vetadas pelo presidente da República. Finalmente, o artigo 17d cuida da base de cálculo da taxa. Ela será devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no anexo 9º, variando em razão do potencial de poluição e grau de utilização de recursos naturais, que será de pequeno, médio e alto, variando para microempresas, empresas de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte. O tratamento tributário dispensado aos contribuintes observa a expressão econômica destes, é dizer, as pessoas jurídicas pagarão maior ou menor taxa em função da potencialidade poluidora da atividade exercida, levando-se em conta, ademais, se se trata de microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte. Evidentemente que uma empresa que faz buracos imensos, não é? Com tratores, ela produz um impacto no meio ambiente muito maior do que o garimpeiro. Então, digo eu, é dizer, os defeitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento da cautelar pedida na ADIM 2178, no que toca à alíquota, estão, então, inexistentes, foram corrigidos. Bem por isso, Sacha Calmon opina no sentido da observância, no caso, do princípio da proporcionalidade. Escreve, página 378. Hein? Precisa ler, não? Então, realmente, aqui o professor Sacha, então, expõe a sua opinião no ponto, citando também o magistério da notável professora Misabel Derzi e julgamento do ministro Moreira Alves nesta corte. E digo eu, acrescenta Sacha, se o valor da taxa varia segundo o tamanho do estabelecimento a fiscalizar, o que implica maior ou menor trabalho por parte do poder público, maior ou menor exercício do poder de polícia, é mais do que razoável afirmar que acompanha de perto o curso da fiscalização, que constitui sua hipótese de incidência, com atendimento, em consequência,
na medida do humanamente possível, dos princípios da proporcionalidade e da retributividade. Concluiu o mestre Mineiro seu parecer, transcrevo a conclusão e digo: perfeito entendimento do mestre Mineiro, do qual, aliás, não distou a lição de Ives Gandra Martins, que opina também pela constitucionalidade, por isso que o projeto que se transformou na Lei 10.165, que deu nova redação à Lei 6938, libertou-se das inconstitucionalidades corretamente detectadas pelo Supremo Tribunal Federal. Assim posta a questão, senhora presidente, conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento. Conhece em parte e nega provimento na parte conhecida. Artigo 145.2, mas não se tratou exatamente da caracterização da taxa de polícia? 145.2. Artigo 167, quarto e 154, da mesma Mas o 145.2 é que me impressionou, quer dizer, pode não ter sido referido, mas todo o acórdão é em torno da... Como tudo Se ficava caracterizava em torno, ou não a taxa de da polícia. decisão do Supremo Tribunal Federal, essa questão, então, eu trouxe toda ao debate. Pois não. Ministro Eros Grau, como vota, Vossa Excelência? Ministro Joaquim? Eu também acompanho, senhor presidente, mas não sem antes requerer a juntada de voto escrito que eu trouxe, que não leio por amor à celeridade. Muito bem. Ministro Carlos Brito. No mesmo tom, acompanho o voto do eminente relator. Ministro César Peluso. Ministro Celso de Também Mello. eu, senhora presidente. Na Ministro. mesma toada. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator, conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Chama a julgamento a extradição, sendo o relator o ministro Sepúlveda Pertence, não era essa? Carlos Brito. Ministro Carlos Brito. Sendo relator o ministro Carlos Brito, extradição procedente da República do Paraguai, de número 925, requerente o governo do Paraguai, sendo extraditando Nelson Allen Penha Macoy. Com a palavra, o ministro Sepúlveda Pertence. Senhora presidente, a divergência até aqui manifestada entre 5 votos pelo deferimento da extradição e 4 em sentido contrário, 3 dentre os 9, mediante estudo direto dos autos, levou-me ao pedido de vista. Impus-me também detido o exame dos autos em cotejo com os votos já proferidos e o denodado memorial da defesa. Não obstante, o meu voto poupará ao tribunal da repetição exaustiva dos argumentos já expendidos e será limitado a remeter-se àqueles que firmaram minha convicção. De logo peço vênia ao eminente ministro César Peluso para não lhe endossar o fundamento formal, a alegada deficiência da instrução documental do pedido. Estou em que o eminente relator, ministro Carlos Brito, em seu segundo voto, demonstrou em contrário a suficiência da documentação oferecida, em particular no que diz com as circunstâncias materiais e temporais do fato, e a razão bastante para imputar a responsabilidade do extraditando, presidente da instituição financeira na administração da qual se afirmam praticados os delitos. Quanto a este tópico, não se trata de fazer concessão à responsabilidade penal objetiva nos crimes societários. Cuida-se apenas de admitir que a qualidade de principal administrador da empresa, no período da prática da multiplicidade de fatos delituosos na gestão dela, basta afundar a imputação inicial a ele feita de corresponsável pelas infrações. Já o temos admitido com relação à denúncia no âmbito interno. Refiro-me, por exemplo, ao HC 85.579 da segunda turma, Gilmar Mendes, crime contra a ordem tributária, alegada inépcia da denúncia por ausência de indicação da conduta individualizada do acusado. Tratando-se de crimes societários,
Não é inepta a denúncia em razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. Configura a condição de admissibilidade da denúncia em crimes societários a indicação de que os acusados sejam, de algum modo, responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados delitos precedentes. No caso concreto, a denúncia é apta porque comprovou de plano que todos os denunciados eram, em igualdade de condições, solidariamente responsáveis pela representação legal da sociedade comercial envolvida. E o HC 84.402, da primeira turma, relator o insuspeito ministro Marco Aurélio, de cujo voto extrato. Quanto à alegação de não haver a paciente exercido de forma efetiva a administração da empresa, há de aguardar-se o desenrolar da instrução, e certamente a defesa estará atenta à necessidade de infirmar o que decorre do próprio contrato social. O que não é possível nesta fase, como salientado pela Procuradoria, é realizar-se esse exame, afastando-se até mesmo o princípio do juízo natural e procedendo-se a indispensável instituição probatória. O contrato social que está no apenso revela, na cláusula alusiva à administração da sociedade, que ambos os sócios gerenciariam contando com amplos e ilimitados poderes. Sim, já temos admitido isso com relação à denúncia no processo penal brasileiro. Com maior razão, a ausência de minudente individualização da conduta perde relevo no juízo passivo de extradição, conforme o sistema brasileiro de cognição limitada. Particularmente no que toca a vícios do processo estrangeiro. Acresce que se trata, no caso do Paraguai, no caso do Paraguai, é preciso levar em conta que se trata, se não me equivoco, de uma legislação processual ainda marcada pelo modelo europeu do velho juizado de instrução, ainda amor do ministro Veloso, ao qual não é dado transladar para a inclusão de alguém no processo as exigências da nossa denúncia, que esta sim é de demarcar desde o início as raias objetivas e subjetivas da acusação. Esta fase preliminar no modelo francês, cujas marcas ainda estão muito presentes na legislação paraguaia, é praticamente uma abertura de uma investigação. Quando se remete o processo ao plenário, aí sim é que há de haver imputação objetiva e subjetivamente bem demarcada. Por fim, demonstrou com a mesma acuidade o ministro Carlos Brito, não são de considerar-se, para desqualificar os atos judiciais exigidos à instrução do pedido extradicional, a ausência ou a deficiência de outras peças, a rigor não reclamadas pelo tratado ou a lei incidentes. Enfrento a questão da duplicidicidade dos fatos imputados a título de estafa al Estado, contrabando, descrito no artigo 297 do antigo Código Penal Paraguaio, de 1914, que se questiona sob dois prismas. Diz o primeiro com o enquadramento dos fatos naquele mesmo tipo da lei antiga, contestado pela Procuradoria-Geral. Aqui, manifesto dissonância de princípio com o eminente relator. No juízo passivo de extradição, a verificação da dupla tipicidade tem por objeto o fato atribuído extraditando, não a capitulação que se lhe haja emprestado no Estado estrangeiro, no Estado requerente, a cujo acerto, em tese, não está vinculado a este tribunal. É claro que, com manifesta prudencialidade, que o tribunal se arroga a retificar a capitulação perante a lei estrangeira do fato. Mas isto é atribuição sua, porque ele há de verificar se os fatos são típicos no Estado requerente e no Brasil. Não em matéria de tipicidade, não me lembro de exemplo, mas num caso célebre, Franz Wagner, o tribunal acabou contra o Estado, contra o tribunal estrangeiro,
a declarar a prescrição conforme a lei estrangeira. A divergência, no entanto, é irrelevante. Encarregou-se Sua Excelência mesmo, o relator, de evidenciar o equívoco no ponto, ao acentuar no seu primeiro voto, depois de transcrever o referido artigo 397. Como se observa, o bem jurídico tutelado é o patrimônio fiscal do Estado paraguaio. Quer dizer, o conjunto de valores financeiros de que se constitui o erário daquele país. E o que se apena é a conduta causadora de prejuízo a tal conjunto de valores financeiros. Prejuízo não apenas contra a arrecadação dos tributos de importação e exportação, como referentemente à percepção de qualquer outro imposto ou recurso que as leis destinem ao erário fiscal, parte final do dispositivo. O que põe a descoberto o equívoco em que veio a incidir a douta PGR, ainda uma vez pedimos vênia, ao concluir pela falta de adequação da conduta típica. Não é outra razão pela qual a acusação faz expressa menção à conduta de 8. Abertura de cartas de crédito de importação não registrada na contabilidade do Banco Mercantil, além de vários outros procedimentos potencialmente lesivos à receita pública, avante listados, o que já seria suficiente para a subsunção em tese da conduta ao tipo descrito, mesmo se considerados os estreitos moldes em que se louvou a Procuradoria-Geral. Improcede, de igual modo, digo eu, a alegação de abolício crimes. O Código Penal Paraguaio de 1997 não discriminou a fraude contra o erário, que a lei velha encambulhara sob o nome na iuris de estafa ao Estado, entre aos crimes contra o patrimônio, mas acertadamente o reclassificou como evasão de impostos, dentre os crimes contra o Estado, conforme o primeiro voto do relator, parágrafos tais. Resta o problema da extinção da punibilidade pela prescrição alegada pela defesa com relação aos 2 crimes irrogados ao extraditando. Nesse capítulo, a defesa montou uma enleada, na qual, surpreendentemente, se deixou enredar o arguto ex-procurador-geral. A combinação de 2 códigos sucessivos, de modo a extrair de um a pena mais branda combinada, e, de outro, a disciplina, a base dessa pena, da prescrição. O eminente ministro Carlos Brito, no entanto, com precisão cirúrgica, desfez a meada e demonstrou que não há prescrição com relação a nenhum dos crimes, desde que, como se impõe, se examine o caso à luz do Código revogado, em vigor ao tempo das infrações, ou do Código vigente, em parte mais favorável ao réu. Não me furto aqui de recordar, em sua literalidade, as passagens nucleares da impecável fundamentação do primeiro voto do relator. Para afirmar essa causa extintiva de possibilidade, a defesa, considerando o conflito de leis penais no tempo, apela para a necessidade de aplicação da norma mais favorável ao acusado, pontuando que a irretroatividade estão consagradas na Constituição paraguaia. Assim, raciocinando, os defensores conjugam o Código Penal de 14 com o de 97, extraindo de cada ordenamento a regra mais benéfica ao extraditando, de modo a expungir do processo hermenêutico tudo que não esteja em sintonia com aqueles 2 conjugados princípios. O começo dessa metodologia interpretativa está em perquirir sobre a pena máxima a ser considerada, é exprimir, no entender dos defensores, como o Código 14, seus artigos tal, fixar a reprimenda no limite de 10 anos, e o artigo 187 do novo Código passou a estabelecer o limite da pena máxima para estafa em 5 anos, a conclusão de que seria este o diploma a ser aplicado. Nessa mesma pegada, a defesa procura saber qual o dispositivo mais favorável para reger a contagem do prazo prescricional, considerando, então, o prazo da metade da pena máxima, previsto no artigo 116 do Código revogado, afasta a contagem estabelecida atualmente pelo diploma vigente, que em seu artigo 102 estipula tempo igual ao máximo da pena privativa de liberdade. Isto posto, combinando a pena de 5 anos do Código 97 com a regra de contagem da metade do tempo do antigo diploma de 14, chega a defesa ao lapso temporal de 2 anos e meio. E vai explicando, então, essa que eu chamei dessa enleada que enredou o Procurador-Geral.
Então, diz Sua Excelência adiante. Combinação de leis penais no tempo. De saída que se fazia uma ressalva contra a utilização do método de solução do conflito intertemporal de normas, adotado pela defesa e pela douta PGR. Como visto, foram pinçados os contrastantes dispositivos de variados diplomas legais que se seguiram no tempo, conjugando-os e criando um novo estatuto normativo para reger o caso concreto. Ora, ninguém discute a possibilidade da ultratividade, da retroatividade da lei penal mais favorável, esculpido na Constituição do Paraguai, na Carta Política Brasileira. Todavia, coisa diversa é pensar o conjunto mais favorável de normas de direito positivo e arbitrariamente combiná-las para compor um novo modelo legal, uma lei imaginária. E, a partir desse improvisado mosaico, fazer as vezes de legislador. Fazer as vezes de legislador acrescenta-se com o deliberado propósito de obstaculizar a persecução penal. E cita, então, acórdão da Suprema Corte Paraguaia, que, com base em von List, exatamente condena essa melange de dispositivos isolados de duas leis sucessivas. Esse Supremo Tribunal Federal Brasileiro também não aceita a interpretação combinada de leis no tempo, com a criação de um terceiro ordenamento só para reger um caso específico. A propósito, recurso criminal recurso criminal e HC 68.416, este último assim inventado, Lex Mitchell, princípio da retroatividade da Lex Mitchell, que alberga o princípio da retroatividade da lei mais grave, aplica-se ao processo. Não. Os princípios da outra e da retroatividade da Lex Mitchell não autorizam a combinação de duas normas que se conflitam no tempo para extrair uma terceira que mais beneficie o réu. Então, diz Sua Excelência, antes de examinar, e demonstra que, mesmo na mistura a que procedeu a defesa, não haveria prescrição. Explico. Digo, então, conforme visto, para consignar a prescrição, ambas as teses levaram em conta a decretação da rebeldia e contumácia do extraditando, datada de 27/10/97. Tal ato equivaleria à última causa de interrupção, segundo uma interpretação própria do artigo 121 do Código Penal de 14. A premissa assentada é equivocada. Explico, a rebeldia pode sim interromper o curso do processo, com a retomada do curso da prescrição, mas essa interrupção nem sempre é imediata, como foi sustentado. A matéria está disciplinada no artigo 90 do Código de Processo Penal, vigente à época dos fatos e aplicável à espécie, em face do princípio tempus regit acti. Transcreve e diz, resta evidente, portanto, que mesmo com a decretação da revelia, a causa deve prosseguir, como prosseguiu até o fim do sumário, somente sendo causa de interrupção imediata do procedimento, a hipótese em que a decretação é feita na fase denominada de plenário pela lei paraguaia. Daí porque, mesmo após a decretação da rebeldia e contumácia do extraditando, 27 de outubro de 97, o feito prosseguiu normalmente, com a posterior decretação da prisão preventiva, com a prolação da sentença de qualificação provisória e confirmação pelo Tribunal de Apelação das datas. O processo somente foi verdadeiramente sobrestado quando da prolação da decisão, número tal, que procedeu o encerramento do estado sumário para elevado ao estado plenário em relação aos processados Nelson Allen Pena McCoy, que é o extraditando, e outros. Aí sim, a partir dessa paralisação, é que se poderia ter, por incidente, a hipótese de paralisação por qualquer circunstância, prevista no artigo 121 do Estatuto de 14, como causa de retomada do curso de prescrição. A tese defensiva, ao invocar a prescrição com base no atual Código Penal, também deixou de considerar o ato de elevação da causa ao estado plenário, como causa interruptiva da prescrição. Como facilmente se nota, entre a data da referida elevação a plenário até o presente julgamento, não houve o transcurso do prazo prescricional, mesmo se considerados os marcos temporais obtidos com a mescla das legislações. E passa, então, a examinar à luz de cada legislação isoladamente. A utilização do Código Penal atuado é de ser por lote descartada, que, não obstante a pena da estafa seja menor do que a prevista no Estatuto Revogado, o atual artigo 102 prevê o prazo prescricional igual ao da pena máxima, afastando, assim, qualquer possibilidade de decretação da prescrição. O mesmo vale por antigo delito de estafa ao Estado, atuais crimes de evasão de impostos, cujas penas continuam fixadas no limite máximo de 10 anos. Portanto, somente restaria o extraditando a eventual decretação da prescrição com base no Código Antigo,
que passo a analisar. Mas, considerando a regra do artigo 116, que determina o prazo prescricional na metade da pena máxima, 10 anos, a data da paralisação do processo, com elevação ao plenário e a retomada do curso prescricional em 13 de dezembro de 2001, evidenciado resta que também não ocorreu a propalada prescrição. Concluo. O voto do eminente relator, desse modo, deu seu trabalho de evidenciar a inocorrência da prescrição sob qualquer dos 3 ângulos possíveis, tanto de cada um dos códigos sucessivos, considerados isoladamente, quanto o da inadmissível miscigenação de dispositivos de cada um deles para compor uma terceira lei que jamais vigeu. Torna-se ociosa, portanto, a discussão do problema quiçá mais intrincado, o de, uma vez assente a impossibilidade da combinação delas, eleger, dentre as leis sucessivas, aquela que, considerada cada qual em sua totalidade, resultaria de aplicação mais favorável ao agente. Esse é o quadro, com a vênia dos que dele divergem, acompanha o voto do eminente relator e defiro a extradição. É meu voto. O eminente ministro Sepúlveda Pertence defere a extradição. Votaram com o relator deferindo, ministro Carlos Brito, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, eu mesma, ministro Carlos Veloso e agora o ministro Sepúlveda Pertence. Indeferiam o ministro César Peluso, o ministro Eros Grau, Marco Aurélio e Celso de Mello. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deferiu a extradição nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros César Peluso, Eros Grau, Marco Aurélio e Celso de Mello. Estamos com o quórum reduzido. Ministro Pertence, parece que Vossa Excelência vai retirar de pauta o inquérito 2083. Eu vou chamá-lo, então. Inquérito 2083, relator ministro Sepúlveda Pertence, Ministério Público Federal contra José Mohamed Janene. Senhor presidente, aqui eu verifiquei, já incluído em pauta, a prescrição, que já declarei. E, portanto, Alguma divergência? Retirado, então, de pauta, não é, ministro Pertence? Retirado de pauta. Ele é o objeto. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência é relator no agravo regimental na reclamação 2005, procedente do Mato Grosso do Sul, é agravante Maria Cristina Vendas Vilas de Carvalho e agravada a União. Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Maria Cristina Vendas Vilas Boas de Carvalho contra a decisão por mim preferida nos autos da reclamação ajuizada pela União Federal, com o fim de suspender decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública em ação ordinária de revisão de remuneração. A hora agravante ajuizou em primeira instância a ação ordinária contra a Fazenda Pública, objetivando a revisão de sua remuneração com a incorporação imediata na folha de pagamento do índice de 50,04% de correção monetária. O juiz de primeira instância julgou procedente de ação e, antecipando os efeitos da tutela, condenou a União à imediata revisão dos salários da servidora. A União ajuizou a reclamação com pedido de liminar, alegando que a tutela foi concedida em flagrante contrariedade à decisão proferida por este tribunal no julgamento da medida cautelar na ADC número 4. A liminar foi deferida por meu ilustre antecessor, ministro Moreira Alves. O parecer do Ministério Público é favorável ao provimento da reclamação. Em 20 de abril de 2004, eu julguei a presente reclamação procedente, seguindo os inúmeros precedentes dessa Corte que vedam a antecipação dos efeitos da tutela em casos semelhantes. Em suas razões, afirma a agravante que a sua ação não diz respeito à constitucionalidade da Lei
9494, pois, segundo ela, tal lei proíbe apenas a concessão de tutela antecipada nos casos de aumento ou extensão de vantagem, aumento de remuneração e reclassificação ou equiparação de servidores públicos. Alega que seu caso refere-se tão somente ao reajuste salarial com o fim de compensar as perdas inflacionárias sofridas. Colaciona nos autos jurisprudência desse tribunal no sentido de que o direito de revisão consagrado no artigo 37, inciso 10 da Constituição, não visa a revalorização salarial de determinadas carreiras, e sim a reposição do poder aquisitivo. Sustenta, por fim, que a não concessão de reajuste geral aos seus vencimentos constitui afronta ao dispositivo constitucional do direito adquirido, visto que preencheu os requisitos necessários. Requer, assim, a reforma da decisão que julgou procedente a reclamação. É o relatório. O voto de Vossa Excelência? Eu estou negando o provimento ao agravo regimental com os seguintes argumentos. De fato, no julgamento da ADC número 4, levantou-se como fundamento para a proibição de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública o fato de que isso geraria uma imprevisão orçamentária e, consequentemente, uma ameaça aos cofres públicos. Ademais, haveria violação do artigo 100 da Constituição Federal, qual estabelece o pagamento de débitos mediante precatórias. Visou-se, assim, no referido julgamento, garantir a submissão das decisões de mérito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, com efeito suspensivo, e o impedimento de execução dessas medidas cautelares antes do trânsito em julgado da sentença. Ressaltou-se, assim, o risco de concessão de vantagens indevidas e a consequente difícil reparação ao erário. Portanto, eu entendo que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que há descumprimento da ordem na DC 4, quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve pagamento de vencimentos de vantagem. Com essas, e cito, por fim, precedentes da Corte, e, por fim, um trecho da sentença em que o magistrado deixa evidente que se trata de concessão de vantagens pecuniárias, aspas. O perigo da demora também é indiscutível. Trata-se de vantagem pecuniária com natureza alimentar, sendo de anotar-se que os servidores públicos estão sem aumento desde janeiro de 1995. Seus salários vêm sendo corroídos de maneira desastrosa desde então. Assim, sob todos os aspectos, a tutela deve ser antecipada desde logo. Fecha aspas. Com essas considerações, senhora presidente, eu nego o provimento ao agravo regimental. Relator nega provimento. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental. Ministro Sepúlveda pertence. Vossa Excelência é relator da reclamação 2482, reclamante é a União e reclamado o relator do AI 2003-0300-050-665 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Senhora presidente, este teor da decisão pela qual deferia liminar. Cuida-se de reclamação com pedido de medida liminar contra a decisão do relator, no TRF da Terceira, que deferia o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento número tal, interposto em mandado de segurança impetrado por procurador da Fazenda Nacional para determinar que a autoridade coatora se abstenha de descontar em folha de pagamento diferenças referentes ao prolabore ad exitum e à representação mental. Densa plausibilidade da alegação de desrespeito da DC4, ao qual expressamente se atribuiu efeito de eficácia vinculante. Casos semelhantes têm sido deferidos. Defiro a liminar para suscitar eficácia da decisão reclamada, comunique-se. As informações foram prestadas. Em agravo regimental, alega-se em síntese a não incidência da decisão da DC4 e a possibilidade, no caso da concessão de tutela antecipada. O parecer do Ministério Público é pelo improvimento do agravo regimental e pela procedência da reclamação, é o relatório. O voto de Vossa Excelência? O ato reclamado impediu o desconto
em folha das diferenças relativas ao prolabore de êxitum, Lei 7711 de 88, e da representação mensal, Decreto-Lei 233 de 87. Acentuou tanto na decisão quanto nas informações, o juiz reclamado